Olá pessoas, tudo bem convosco? Aqui quem fala é o Eric e olha só, trago mais um vídeo para vocês contando a história de uma série de games por completo. Dessa vez é a história de Valkyrie Profile, que é bem curta e vou contar apenas nesse vídeo, já que são 3 jogos. É uma das minhas séries favoritas, não só de RPG, como de games em geral. Então vamos lá, sem mais enrolações, começar com Valkyrie Profile 1, lançado para o PS1 em 99. Desenvolvido pela Tri-Ace, que é uma empresa que eu gosto pra caramba, que sempre foi um nome marcante nos RPGs japoneses, por cada jogo tentar sempre inovar a mecânica de combate. E foi distribuído pela Enix, que era uma rival da Squaresoft. E esse foi um dos últimos jogos da empresa, antes de se fundir com a Square e virar a Square Enix até hoje. Vamos começar com o enredo, que pelo nome lógico envolve mitologia nórdica. O jogo começa com o despertar da Lenneth Valkyrie, a protagonista do jogo, que fiz um vídeo especial sobre ela há algum tempo. Se quiser dar uma conferida, tá na descrição, mas tem spoilers. Ela é encarregada sobre ordens do deus Odin, que é o principal dessa mitologia, e também da deusa Freya, que sempre está acompanhando ele. Essa ordem era de recrutar os Anharias. E o que seria isso? Eles são personagens recrutados pelas Valquírias a se juntar a Odin em seu exército. Isso depois que são mortos no mundo normal, Midgard. Eles são selecionados pelas Valquírias de acordo com sua capacidade de batalha e principalmente se eles morrerem com algum tipo de frustração ou descontentamento. A vida como Anharian serve como uma redenção onde passam a viver em Valhalla, se preparando para a chegada do Ragnarok, que é o apocalipse nórdico. No jogo, Lenneth recruta os Anharias, que seria como recrutar seus companheiros em jogos de RPG. A maioria deles são personagens secundários, mas depois falo melhor desse aspecto do jogo. A guerra é contra os Vanir, que é uma raça de gigantes do gelo. O Ragnarok começa quando há o início do confronto com os Aesir, que é a raça dos deuses que governam Asgard, imortais e interferem em Midgard para preservar a ordem ou também suas vontades. A batalha também envolve Hel, que é a rainha de Niflheim, que seria o submundo dessa mitologia. Então basicamente esse é o enredo, onde Lenneth vai em busca dos Anharias para ajudar os Aesir se preparando para o Ragnarok. Só que tá longe de ser simples assim como eu falei. Logo no início você percebe isso, porque demora muito tempo para realmente jogar o jogo, porque são toneladas de conversas. Nas primeiras 2 missões, a Freya vai te ajudar, já que é o começo do jogo e é hora de aprender a jogar. Com a Freya, tudo é mais fácil, porque ela é muito apelona. Eu divido o jogo em 3 etapas. A exploração do mapa mundi, onde a Lenneth sai voando e você tem as cidades e as dungeons marcadas. E é só escolher para onde ir. Para você saber seu objetivo, a Lenneth usa a concentração, onde ela fecha os olhos. Se ela ouve uma música melancólica e sons de voz e de sofrimento, é para ir a uma cidade que já uma pessoa vai morrer e se tornar seu Anharia. Outro momento é quando você ouve uma música mais tensa, aí é uma dungeon que vai aparecer no seu mapa para explorar. O ritmo do jogo age de acordo com a aproximação do Ragnarok. O jogo tem 8 capítulos divididos em 2 CDs. Nessa época era comum isso, ainda mais se tratando de um RPG. Cada capítulo tem entre 24 e 28 períodos, dependendo da dificuldade escolhida. E o que seriam esses períodos? Quando você vai a uma cidade só por ir, passear e tal, gasta um período. Mas quando você vai a uma cidade recrutar um Anharia e também em uma dungeon, gasta 2 períodos. No fim deles ocorre o Sacred Phase, que é a passagem de capítulo. A Freya aparece e você deve enviar um número de Anharias, principalmente com habilidades requisitadas por ela, as quais darão vantagens aos Aesir. Eu falei que os Anharians são em sua maioria personagens secundários,
Porém, quando você vai recrutá-los, você fica sabendo das histórias deles com quilos de texto. É muito bom saber inglês porque nessas horas você praticamente cochila. Você vê toda a amargura da vida de um personagem, até o ponto dele morrer e a Lenneth aparecer para recrutá-lo. Eu acho esse um fator muito foda, mesmo que depois não tenha mais nada do personagem, a não ser que você volte com esse personagem no seu grupo até a cidade onde ele morava antes de morrer. Geralmente você ganha algum item especial. Os Unharriers são divididos em classes, cavaleiros pesados que usam espadas tipo picolezão, Lancers que, como o nome já diz, usam lanças, samurais que usam katanas, arqueiros e feiticeiros. Como pode ter 4 em batalha, eu sempre tinha um espadachim, a própria Lenneth, um cavaleiro pesado e um feiticeiro. O outro sempre variava entre arqueiro ou lança. A diferença entre eles vou dar alguns exemplos. O cavaleiro pesado ataca com poucos hits, mas um ataque individual que tira mais dano que os outros. O arqueiro ou feiticeiro consegue atacar inimigos na fileira de trás. O feiticeiro é a peça-chave, principalmente na primeira investida, já que os seus golpes são muito fortes e com muitos hits, mas ele não costuma atacar em todas as rodadas. Você tem muitos Unharriers, e geralmente os que você não aproveita em batalha, você manda para Ragnarok. Mas para fazer isso, você precisa aumentar o valor de herói dele. Melhor ainda se for acima de 100. Esse valor é aumentado com os pontos de capacidade, que um personagem ganha quando upa de level. E tem uma lista de características de personalidade que determinado personagem possui. Algumas delas são negativas e outras positivas. Por exemplo, elegante, romântico, preciso, prudente, egoísta, etc. Além disso, você gasta seus pontos de capacidade em skills, que são divididos em skills de reação, que o personagem executa em batalha de forma automática, por exemplo, o First Aid, onde o personagem recupera um pouco do HP durante a batalha. Tem os skills de suporte, que também são usados de forma automática. Skills de ataque, que auxiliam o ataque de um personagem. E por fim, o Status Skills, que auxilia os stats de um personagem. Os stats são força, agilidade, inteligência, destreza, uns com mais relevância no combate. Ataque, redução de dano, evasão, hits, defesa e resistência. Cada um deles alterados com os equipamentos. Uma dica bem importante é que só as armas podem quebrar. Então a mais forte, a que tira mais hit, deixem para o chefe. É muito importante ter armas que tirem mais hits, pois ela auxilia no combo da sua equipe e pode resultar na Soul Crush, que é um golpe especial para cada personagem que tira uma lapada de life do inimigo. Lembrando que só podem ser executados dependendo da arma, e também que alguns chefes podem usar esse golpe. Você não sabe se fica impressionado pela fodidice do golpe ou pela quantidade de life que perdeu. Até porque depois de uma Soul Crush, seu personagem já morreu. Os itens são algo bem interessante, onde tem os básicos que você usa normalmente, por exemplo os de cura, e tem uns secretos que você pode transmutá-los. Pode ser em gema, arma, outras poções, etc. Isso depende do seu MP, que não é ponto de mana, e sim ponto de materialização. Tem a opção de habilidades, onde você escolhe os ataques que serão executados pelos seus personagens. E finalmente, como funciona a batalha? Parece um RPG de turno normal, como os antigos Final Fantasy, mas a primeira diferença é que cada personagem que você tem é acionado com um botão, quadrado, X, bola e triângulo, podendo um botão ser apertado várias vezes dependendo da quantidade de hits do golpe de um personagem. E ao longo da jogatina, você vê a melhor combinação, melhor ordem de apertar os botões que lhe garanta mais hits dependendo da forma que o inimigo vai reagir aos seus golpes. Quando acabar do seu combo, é a vez dos inimigos.
Você no seu turno pode usar itens e outras coisas. O jogo em si é dinâmico, mas também muito difícil, pois não é garantia que você possa atacar com todos os 4 personagens em todos os turnos. Além disso, as armas podem quebrar. É muito importante, como já disse, aproveitar o primeiro ataque. A forma de exploração do jogo é em 2D como se fosse em plataforma, dividido em áreas. Quando você quer ir a outra, é só seguir até o final ou chegar numa porta ao fundo, apertar para cima com o direcional, ou apertar para baixo em outras situações. Nas dungeons, onde Lenneth pode usar suas habilidades, você pode atacar com a espada no inimigo para conseguir vantagem em batalha. Quando ele te encosta, ele tem a vantagem. Você pode criar cristais no cenário ou congelar inimigos, e com isso você pode empurrá-los. Por exemplo, você tem que pular no lugar alto e graças a essa habilidade você pode conseguir isso. E também é utilizado para resolver puzzles. Valkyrie Profile é um jogo que, além do ótimo sistema de batalha, ainda tem uma exploração muito bem feita. E não só ficar andando pelo cenário, onde no máximo você só interage abrindo baús ou portas. No jogo há itens no cenário, na maioria guardados em baús. E cuidado que alguns deles têm armadilhas. Vou falar dos principais Unharians do jogo. Arngrim, que é o primeiro relevante que você recruta. Pela aparência é um cavaleiro pesado. Ele é um dos personagens mais fodas da série. É muito forte e tem consciência disso. Por isso demonstra certa arrogância, mas dependendo da pessoa, ele é muito bondoso. Apesar de ser um mercenário, tem honra e detesta duplicidade. Lucian, que viveu em uma pequena vila, tão quebrada que os pais vendiam suas filhas como escravas. Dentre elas, a irmã do Lucian, que foi enganado dizendo que ela havia morrido de doença súbita. Mas ele descobriu a verdade. Lucian tinha uma namoradinha que é a Platina, e decidiu fugir com ela. Porém, ao chegar em um certo local, Platina inalou um pólen venenoso e morreu. Mistina, que é uma talentosa feiticeira, o que a torna arrogante e insuportável. Ela estuda em uma academia onde deseja se tornar uma pesquisadora e subir ao topo da Yggdrasil, que é a árvore que carrega os mundos da mitologia nórdica. Lezard Valeth. Ele é um dos personagens mais doentes e psicopatas que eu conheço. Ele é muito inteligente, sádico, manipulador e extremamente ambicioso. Tem uma sede de poder e conhecimento. É obcecado pela Lenneth. E isso leva a elaborar os esquemas para alcançar a divindade e a união com ela, sem saber dos danos colaterais que isso pode lhe causar. Brahms, The Lord of Undead, o Senhor dos Mortos-Vivos, que seria o rival de Odin, mas é enigmático, pois não é inimigo. Ele meio que se solidariza com o sofrimento dos humanos. Com certeza é o personagem mais boss do jogo. Valkyrie Profile 1 fez certo sucesso de vendas e crítica. Na mudança de regiões, houveram algumas trapalhadas, como censuras e nomes alterados. Mas em relação à dublagem foi ok. Na verdade, as vozes de Valkyrie Profile são muito bem escolhidas, ainda mais porque as falas dos personagens, principalmente em batalha, é difícil você não decorar. As músicas do jogo são impecáveis, valendo para toda a série. O compositor Motoi Sakuraba é sensacional, um gênio da música. Tá no meu top 3 melhores compositores de games. Ultimamente ficou mais conhecido por compor as músicas de Dark Souls. O gráfico do jogo é artístico, não priorizou muito o 3D, como era visto em outros RPGs da época. Valkyrie Profile é um dos melhores jogos de PS1 e no Japão considerado entre os 30 melhores de todos os tempos. A parte do PS1 eu concordo,
é um dos meus favoritos, mas de todos os tempos não está entre os 30. Foi lançado um port do jogo para o PSP em 2006. Não tem muitas mudanças, só o acréscimo de algumas cenas em CG. Vários aspectos que eu falei nesse jogo valem para os demais. Trilha sonora, dublagem boa e vozes memoráveis. Stats, alguns aspectos da exploração, alguns aspectos da batalha, a escolha dos ataques para um personagem e as Soul Crushes. Danger. From what? You can't tell? How do you know? I don't sense anything. If she says we're in danger, we are. He's right. Open your eyes, Alicia. Run! Escape from the castle! This way, quickly. Hurry! Quickly! I know. Don't rush us. Over there! Silmeria, return at once. I won't. I won't return to Valhalla. You'll disobey Odin to your last breath. So be it. But be warned, Japan will not be spared. Thank you. There's no going back now. Let's go. Quando eu vi essa intro, já sabia que ia jogar um jogo bom. Mas quando eu vi a CG de início, logo depois, quando você inicia o New Game, ouvindo To the Eternal Land, já sabia que ia jogar um dos melhores jogos da minha vida. E é isso que é Valkyrie Profile 2, Silmeria. Seria muito bom que toda a intro épica garantisse um nível proporcional ao jogo inteiro. Só que a realidade sempre nos decepciona. Mas deixando de ser fresco nas palavras,
Esse é o segundo jogo da série, lançado em 2006 e exclusivo de PS2. Começo a falar da história que pela intro dá para se ter uma ideia. Alicia, a princesa de Dipan, foi considerada uma louca e acabou sendo presa em um castelo pelo seu pai, o rei Barbarossa. Ela conhece uma ameaça iminente a Dipan e tenta escapar, mas a Valkyria Wrist, a mais velha, tenta impedi-la e recuperar a Valkyria mais nova, Silmeria, que está no corpo de Alicia, e como vocês viram, ela conseguiu fugir. O jogo tem um segmento inicial mais direto, então dá para partir direto falando dos personagens principais, já dizendo que Valkyrie Profile 2 se passa antes do primeiro jogo em relação à cronologia, porém no decorrer da história dá para se ver certa continuação do primeiro. Começo com Alicia, a nova protagonista, que por ser deixada em exílio, acabou se tornando uma pessoa extremamente tímida, insegura e ingênua, porém amável e com certa confiança. Mas no decorrer do jogo ela amadurece. Antes de seu nascimento, Silmeria se rebelou contra Odin e pela forma como ele tratava os seres humanos, indo longe ao ponto de se aliar com Brahms. Odin ficou indignado e usou o chamado Rito do Soberano, que colocou a alma de Silmeria a dormir, juntamente com todos os Anherians que ela havia recrutado. Escolheu Alicia como sua hospedeira humana, mas o rito deu errado, e Silmeria consegue ter consciência, falar mentalmente com Alicia e até assumir seu corpo. Wrist, que é a Valkyria mais foda, só que em relação a Lenneth, é uma personagem menos completa, até pelo fato de não ter tido um papel de protagonista, um jogo com seu nome em subtítulo. Ainda sonho com Valkyrie Profile 3 Wrist, mas enfim, ela é a mais séria e a que mais segue à risca as missões dadas por Odin. Porém, ela é bem leal com seus Anherians e as suas irmãs. No jogo, ela tem a missão de recuperar a alma de Silmeria. Rufus, não o lenhador, é considerado um dos mais importantes do enredo. É um espirituoso, descontraído e um tanto arrogante. Ele detesta muitos deuses e no início do jogo é convidado pela Silmeria, no corpo de Alicia, a ir com ele até Dipan, escolhido pela Valkyria por motivos desconhecidos. Rufus aceita por Silmeria dizer que ele receberá uma compensação da princesa de Dipan. Alicia e Rufus têm alguns momentos muito fortes e dá para ver um clima entre eles se formando. Dylan é o primeiro Anherian relevante que você consegue no jogo. Ele é muito leal a Alicia e Silmeria. É obediente e pouco sombrio. Ele viveu cerca de um século antes dos eventos do jogo e era um cavaleiro de Dipan. Leone, que é uma personagem que entra no grupo um pouco depois. Ela é um tanto comprometida em suas ações, mas apresenta o seu lado dócil. Leone é uma caçadora e se juntou a outro personagem para caçar a Orbe do Dragão, e com esses objetivos em comum com o grupo de Alicia. Esse personagem que iniciou acompanhando Leone é o Angry. O passado de Valkyrie Profile 2 em relação ao 1 é um tanto distante, então a presença desse personagem de início buga o cérebro das pessoas. A explicação mais simples é de que o Angry desse jogo seria uma vida passada daquele que lutou no futuro ao lado de Lenneth. Porém envolve outras informações que acaba tendo spoiler. Lezard Valeth, que sua aparição não é a mesma forma que a do Angry. Em verdade envolve spoilers. Lezard se encontra com um grupo de Alicia, os ajudando a fugir de Dipan. Ele se apresenta como aprendiz de mago, mas tem muito mais coisas por trás da história dele nesse jogo. Valkyrie Profile 2, diferente do primeiro, você não tem uma enrolação para conseguir seus Anherians. Não tem uma história de como eles morreram, os sofrimentos deles ou coisa do tipo. Você simplesmente está em uma dungeon
Aí é só encontrar uma arma meio encantada no cenário, interagir com ela, e então o espírito irá surgir se apresentando e você o recruta. O número de classes entre os Anherians diminuiu para 4. São os cavaleiros leves, pesados, arqueiros e magos. A forma do jogo seguir é diferente do primeiro. Possui 6 capítulos e não tem mais aquela coisa de períodos. É uma história que flui melhor. Você tem um mapa dividido em 3 partes, separados entre cidades e dungeons. Vamos supor que só tem uma cidade no mapa. Aí você explora a cidade, consegue informações e quando sai para o mapa mundial, libera um novo local, uma dungeon. Aí você vai com uma setinha para ir até lá. Mas não é linear. Às vezes libera 2 lugares ao mesmo tempo. A forma da gameplay alterna entre a exploração e batalha como no primeiro, só que é mais caprichado em ambos. A parte de exploração deu uma puta evoluída, começando pelos gráficos, que dão uma noção de profundidade no cenário, além dos efeitos de cristalização, que agora você congela o inimigo e se tacar um novo fóton, você substitui de lugar com ele. No mapa do cenário, no canto da tela, você consegue ver a trajetória do fóton, incluindo quando ele ricocheteia na parede, além da posição dos inimigos. Isso garante alguns puzzles no jogo. Ainda há os baús, que ainda tem os que possuem armadilhas. 2 novidades encontradas nas dungeons, que são muito confusas para o jogador, são, primeiro, as Seal Stones. Falando bem simples, são esferas brilhantes presas a uma espécie de galho ou raiz. Quando você o retira, há um poder que influencia a dungeon que você se encontra, e apenas ela. As Seal Stones podem te dar vantagens ou desvantagens contra os inimigos. Ela causa efeitos diversos no seu grupo, ou nos inimigos. Segundamente, nós temos Spring, que são formações rochosas, que emanam fumaça e se interagem com as Seal Stones, e eles são responsáveis pela transferência deles entre as dungeons. Agora vamos à gameplay de batalha, que se aperfeiçoou bastante em relação ao primeiro. Eu preciso explicar muito bem, porque para quem nunca jogou e vê no fundo o vídeo, ainda parece confuso. O que continua é o seguinte: você tem 4 personagens e eles atacam com os 4 botões, X, quadrado, bola e triângulo, além do uso de itens, mágicas e rearmamento, que tinha no primeiro jogo. A principal novidade é que há um mapa grande 3D de combate, onde está disposta a sua equipe e os inimigos estão espalhados. Há um mapa 2D desse cenário que você vê no canto da tela, e dá para se ver a localização dos inimigos, por exemplo. Você pode andar pelo cenário, porém a cada movimento seu, o inimigo se movimenta. Você pode separar seu grupo em 2. Pode alterar qual dos 4 você controla. O inimigo possui uma área vermelha, que seria a área de alcance de seu ataque, que pode alternar, e significa que ele mudou de golpe. Quando você está nessa área, ele te ataca. Há sempre um inimigo que é o líder, e se você derrotá-lo, automaticamente termina a batalha. Para atacá-los, você precisa simplesmente se aproximar dele. Você tem uma barra amarela, que é a barra de AP, Attack Points. Ele delimita o ataque dos seus personagens, porque vai gastando. Outra coisa que gasta o AP é o dash do seu grupo, onde os seus personagens dão um impulso para se movimentar mais rápido, sem que o inimigo se mexa. Vou dar uma dica rápida para vocês. Quando você ataca um inimigo e ele não morre, e você está próximo a ele, com pouco AP para dar um dash e conseguir escapar, faça o seguinte: selecione o personagem mais longe do inimigo e faça ele ser de outro grupo, que a partir disso ele se movimenta sozinho. Então você se afasta do inimigo só com esse personagem, e quando os outros 3 estiverem próximos da área do ataque do inimigo,
Mude o grupo do seu personagem isolado, que os outros se juntam a ele automaticamente. Com isso, você já garante AP suficiente para dar um dash e escapar de vez do inimigo e reorganizar sua estratégia. AP se recupera quando você anda e quando você segura o analógico da direita e o tempo passa mais rápido. Assim como os inimigos. Uma coisa muito, mas muito foda que existe em Valkyrie Profile 2 é que os inimigos têm várias partes. Por exemplo, tem lá um caranguejo e tal, gigante, sei lá. Aí você vai atacá-lo com certa frequência de um lado dele. Então quebra uma de suas garras e ele dropa um item. Aí você vai nas costas dele e quebra outra parte de seu corpo e dropa outro item. Se você atacá-lo de frente, geralmente ele bloqueia, que você não consegue tirar nenhum dano e não contabiliza os combos. Mas se você quebra, você ganha outro item. Outra coisa que acontece que é uma delícia é quando ocorre o Break Mod. O seu AP meio que fica infinito por um tempo e aí é só esfolar os 4 botões que dá um combo lindo. Ele acontece muito em relação à quebra da parte de um inimigo. Os personagens podem no máximo ter 3 ataques, dependendo do nível do personagem. Lembrando que a arma pode quebrar, assim como o primeiro jogo. Também eles podem ter suas skills, que são adquiridas dependendo do equipamento que o seu personagem equipa. Cada um deles possui uma runa. Com combinações de runas você começa a aprender uma skill e lutando você vai aperfeiçoando essa habilidade, até aprendê-la de vez. São 3 cores de runas, azuis, vermelhas e verdes. E tem os equipamentos sem runas, que por mais proteção eles possam te dar, são inúteis, a menos que você já tenha desenvolvido todas as skills possíveis. As skills é para mim o ponto mais importante para você se dar bem nesse jogo. Porque você pode chegar a um nível bem alto, mas isso não garante que você zere o jogo. É complicadinho entender, mas quando se aprende você acha um barato genial e deseja que todos os RPGs do mundo tenham essa jogabilidade. Pelo menos foi o que eu senti. Os gráficos do jogo eram bonitos para a época, mais na parte do cenário, quando explorado em 2D, do que as batalhas e cutscenes. A trilha sonora, lógico, é ótima, porém diferente do primeiro, porque é mais sinfônica. No primeiro Valkyrie Profile, o Motoi Sakuraba utilizava mais os teclados. Esse jogo resultou um álbum ao vivo, com músicas dos 2 jogos da série e mais algumas músicas de Star Ocean. O jogo não foi um sucesso de venda, foi popular mais no Japão, porém chegou a concorrer como game de RPG do ano de 2006. Ele foi bastante elogiado por ser inovador e pelas batalhas serem até emocionantes. Os pontos negativos seriam a complexidade dos elementos do jogo para se aprender, além da sua dificuldade que interfere no ritmo do enredo. Eu particularmente acho o mais fácil da série, lógico que descontando a Seraphic Gate, que é uma área especial disponível nos 3 jogos da série, onde tem que ser difícil mesmo. Valkyrie Profile 2 recebeu um prêmio inusitado da IGN, que seria como o melhor jogo que ninguém jogou. Eu não tive um PlayStation 2 fixo, e sim emprestado. Por isso não joguei o número de jogos que era para eu ter jogado. Mas pelo fato de Valkyrie Profile 2 ser tão bom, foi um dos jogos que me fez me sentir certamente aliviado e entender que consegui aproveitar o console, pela jogabilidade incrível que mistura RPG com elementos de plataforma. A história é muito boa, melhor que a do primeiro, com 3 reviravoltas, sendo só a primeira meio previsível, mas a história é uma das melhores que já vi. O seu zeramento é de uma forma que te faz ficar triste porque o jogo acabou, e o sentimento é pior porque não há garantia de um Valkyrie Profile 3. Mas o jogo é tão bom que eu nem queria zerá-lo. Quando eu cheguei no cenário final, com o pôr do sol no fundo e tocando Ascend to a True Faith, já sentia que o jogo ia acabar e que eu ia ficar viúvo dele.
terceiro jogo da série, que na verdade não se sabe se ele faz parte da história ou é um spin-off, é o Valkyrie Profile Covenant of the Plume, lançado em 2008 no Japão e 2009 no resto do mundo, para o Nintendo DS. O jogo se foca no personagem Ilfred, que quando o menino viu um desastre ocorrer em sua família. Seu pai, chamado de Theodore, era um guerreiro e geralmente viveu longe de sua família, por causa das batalhas. Certo dia chegou a notícia de que ele havia morrido e se tornou um Unharrier, já que uma pluma de Valkyria estava sobre seu cadáver. Já que Theodore era um legítimo pai de família, ele sustentava mais 3 pessoas. A mãe, Margot, não conseguia arranjar um emprego e Elsie, que era a irmã de Ilfred, morreu de fome. Margot amaldiçoou a figura da Valkyria, a chamando de deusa da morte, e ficou louca de pedra. O Ilfred acaba sendo deixado só e leva todos esses sentimentos da sua mãe. Com o tempo ele tem um sentimento de justiça contra os deuses e acaba se tornando uma pessoa amarga e cínica. O Ilfred, com essa fome de vingança, acaba atraindo a deusa Hel, que oferece uma ajuda em sua vingança, mas pela troca de vidas sacrificadas que o daria mais poder. Existe uma mensageira de Hel, que é a Aelith. Ela acompanha o progresso do protagonista e só ele pode vê-la e ouvi-la. Um dos motivos que não determina que o jogo é um spin-off é a presença da Lenneth, que é a Valkyrie em questão, e aparece em momentos no jogo. O fato é que os eventos do jogo que a envolvem influenciam a sequência para o Valkyrie Profile 1. Vamos à gameplay, que para explicar vou fazer a seguinte pergunta: como seria a gameplay de Valkyrie Profile 2 em um console limitado graficamente como o DS? Para mim, essa foi a tentativa da Tri-Ace. Ele funciona como um jogo de tática, com um mapa dividido por quadradinhos, onde cada personagem se movimenta em sua vez, assim como os inimigos. O principal exemplo desse estilo é o Final Fantasy Tactics. Dependendo do personagem, ele tem um alcance de ataque. Os de curto alcance é só um quadradinho de diferença. Os arqueiros e magos são vários, dependendo da situação. Quando mais personagens puderem atacar um mesmo inimigo, ou seja, quando eles todos estiverem posicionados para isso, os 4 podem atacá-lo e assim funcionar a gameplay clássica da série, onde cada personagem assume um botão e aí se dá os hits, até talvez poder usar Soul Crush. Os personagens possuem habilidades extras que auxiliam na batalha, mas uma em especial é a Pluma do Destino, que é um presente de Hel para o Ilfred, que é usada em um aliado, onde ele fica ultra poderoso, capaz até de resolver uma batalha sozinho, só que no fim dessa batalha ele morre. A quantidade do uso dessa pluma interfere diretamente no andamento da história, o que é muito foda. Há um fator chamado Sin, que seria uma quantidade de pecados que você acumularia em uma batalha. Ocorre quando depois do adversário ter seu life zerado, você continua atacando. Com o acúmulo de pecados, a Hel te dá alguns itens. O fator que mais diferencia dos outros jogos da série não é nem a batalha, mas o ritmo do jogo no geral. É bem sonolento, porque não há mais a parte de exploração. Você alterna entre comprar itens e armaduras, conversas, batalha, conversa, batalha, comprar item, conversa e por aí vai. Os gráficos são inferiores até mesmo o primeiro, claro, levando em conta e consideração que é um portátil. Isso influencia na qualidade das músicas, que a maioria foi pegada de Valkyrie Profile 1. O jogo vendeu o número padrão da série e recebeu críticas boas. O destaque foi a uma trama mais obscura e o nível de estratégia em batalhas que duram um longo tempo. A principal crítica é que o jogo pune demais, pois em alguns momentos você se vê obrigado a usar a pena do destino.
Então é isso, encerro a história de Valkyrie Profile contando os 3 jogos, que são jogos meio escondidos, mas quem curte RPG japonês, com certeza eu indico. Esse foi um dos vídeos que eu mais quis fazer desde que eu comecei com o canal. Então fico muito agradecido aos que viram o vídeo até aqui, pois a série Valkyrie Profile é muito importante para mim. Então me despeço por aqui. Um abraço e tudo de melhor.